98% das mulheres se sentem sexualmente atraídas por homens que fazem isso. Quer saber exatamente como fazer uma mulher se sentir atraída por você, sem fingir ou jogar joguinhos? Estas 12 dicas práticas funcionam no mundo real. São sutis, inteligentes e comprovadamente mudam a forma como ela te vê. E a dica final é aquela que a faz querer dar o primeiro passo. Primeiro ponto, fale em frases que sugerem o futuro e depois as deixe incompletas. Digamos que você esteja no meio de uma conversa com ela e casualmente diga: tem um cafezinho estranho na rua por onde eu sempre passo. Juro, a placa é em Comic Sans. Sempre quis ver se é tão trágico quanto parece. E depois? Você simplesmente para por aí. Sem convite. Sem deveríamos ir. Você planta a semente e vai embora. Porque funciona. Você não está tentando impressioná-la com esforço. Você está despertando a curiosidade dela, deixando uma recha de potencial que ela agora quer explorar. As mulheres são constantemente bombardeadas com propostas, encontros, planos, grandes ideias. Mais uma pergunta em aberto. Isso é raro. Não significa que ela já te conquistou. Significa que há uma porta, e ela precisa bater para ver o que está por trás dela. Segundo ponto. Você faz uma pausa antes de responder a perguntas de flerte, não por timidez, mas por controle. Imagine que ela te provoque e diga algo atrevido. Talvez pergunte se você é sempre tão misterioso. A maioria dos caras responde imediatamente para manter a conversa, mas você deixa a pergunta no ar por um segundo. Não uma pausa longa e constrangedora, apenas o suficiente para que a pergunta dela ecoe no ar. Isso diz a ela: você não está atuando. Você não está dançando porque ela tocou música. Você está no seu próprio ritmo. Essa pausa de um segundo parece uma corda de veludo que ela ainda não foi convidada a ultrapassar, e acredite, a tensão disso é eletrizante. Terceiro ponto. Você trata a beleza como um ruído de fundo, não como um destaque. A maioria dos homens orbita a aparência dela. Elogios, olhares de admiração. É exaustivo e previsível. Mas quando você trata a beleza dela como se fosse um detalhe, perceptível, claro, mas não o foco principal, ela se surpreende da melhor maneira possível. Você está falando com a mulher que existe por trás da aparência. E isso a deixa empolvorosa. Espera aí, será que ele não me acha bonita? Não. É pior, você a acha bonita. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Agora ela está se esforçando internamente para descobrir o que chamou. Esse tipo de mistério gera obsessão. Uma pausa rápida. Se você está se concentrando mais em construir seu valor, em vez de buscar validação, mencione a palavra crescimento nos comentários. Vamos ver quem está realmente se esforçando. Quarto ponto. Você oferece silêncio e não se apressa em preenchê-lo. Há um momento em todo encontro ou conversa em que o silêncio se instala. A maioria dos caras trata isso como uma bomba relógio. Rápido, faça outra pergunta. Conte uma piada, mas não você. Você toma um gole da sua bebida, você olha ao redor, você se acalma. O silêncio, na sua presença, não sinaliza constrangimento, sinaliza conforto, como se ela pudesse respirar sem precisar se esforçar, como se não houvesse nada a provar. Essa confiança tranquila é inebriante. Mostra a ela que seu sistema nervoso está calmo, e o dela reflete isso. É o tipo de espaço onde a atração ferve sob a superfície sem precisar se anunciar. Ponto 5. Você a deixa interrompê-lo, e então não termina seu raciocínio. Este é sutil, mas extremamente eficaz. Digamos que você esteja contando uma história e ela interrompa animadamente. Em vez de conduzir a conversa de volta para terminar sua anedota, você a deixa fluir. Você acompanha a energia dela. Você não força a sua atenção de volta. O que isso diz a ela? Que você não precisa desesperadamente de tempo de fala. Que você não está se agarrando à dominância na conversa. Que você valoriza o fluxo em vez do controle. A presença em vez da performance. E paradoxalmente, isso faz com que ela queira ouvir você terminar a história mais tarde, cria uma aba mental que ela vai querer reabrir. Ponto 6. Você escolhe o desconforto em vez do charme performático. Ela diz algo com que você discorda. Talvez uma opinião sobre relacionamentos, ambição ou até mesmo comida. Você poderia acenar educadamente, dizer interessante e manter a conversa tranquila, mas você não faz isso. Você contesta, não agressivamente, mas com firmeza. Na verdade, eu vejo isso de uma maneira totalmente diferente, você diz, com o olhar firme e o tom calmo. A questão é a seguinte: a maioria dos homens tem alergia a atritos no início. Eles acham que discordar vai afastá-la. Mas mulheres maduras, elas são programadas para associar resistência honesta à segurança emocional. Se você consegue discordar agora, é menos provável que se torne um puxa-saco mais tarde. Esse contraste, charme com firmeza, transforma a curiosidade casual de uma mulher em atração magnética. Sétimo ponto. Você se lembra do que ela quase disse, e menciona isso mais tarde.
Sabe aquele momento em que ela para no meio do pensamento? Talvez ela diga, teve um verão em que eu quase... Então muda de assunto, a maioria dos caras deixa pra lá. Você anota. E, 1 ou 2 dias depois, você retoma o assunto. O que você ia dizer sobre aquele verão, você me deixou na expectativa. Pronto. Esse tipo de retorno faz 2 coisas. Primeiro, mostra que você tá realmente ouvindo. E não apenas concordando com a cabeça no piloto automático. Segundo, mostra a ela que os pensamentos incompletos dela ficaram na sua mente. Parece profundamente íntimo, porque a maioria das pessoas não percebe o que é omitido. Ela se sentirá vista de uma forma discreta e intensamente pessoal. E esse tipo de precisão emocional é raro. 8º ponto. Você conta histórias que não te colocam como herói e não as amenizam. Você fala sobre uma vez em que interpretou mal uma situação, ou ofendeu alguém sem querer, ou foi rejeitado, e não distorce a história para se fazer parecer bem. Você assume a responsabilidade, você ri disso. Você deixa a história viver bagunçada e sem retoques, porque funciona. A maioria dos caras otimiza demais. Cada história é uma coletânea de melhores momentos. Mas quando você revela suas imperfeições, sem usar a autodepreciação como escudo, você irradia a autoaceitação. E aqui está o paradoxo. As mulheres não anseiam pela perfeição. Elas anseiam por alguém que esteja em paz com a imperfeição. Esse tipo de honestidade genuína é extremamente atraente porque parece real, e o real é raro. Ponto 9. Você deixa espaços digitais, não como um jogo, mas como um estilo de vida. Digamos que vocês estejam trocando mensagens, a conversa está fluindo. A maioria dos caras, quando sente esse ritmo, quer continuar. Não você. Você visualiza e lê a última mensagem dela, não por frieza, mas porque você está vivendo a vida offline. Você está passeando com o cachorro, está imerso em um livro, está consertando a bicicleta, seu tempo está cheio. Não fingindo estar ocupado, mas genuinamente ocupado. A chave aqui não é ser difícil de conquistar, é comunicar, sem dizer uma palavra. Que você não precisa de aprovação digital para se sentir conectado. Você não busca doses de dopamina no seu celular. Isso faz com que sua presença pareça conquistada, e essa escassez, ela cria obsessão. Ponto 10. Você narra o seu mundo, de maneiras que ela nunca ouviu. Digamos que vocês dois estejam na fila de uma cafeteria, e você comente casualmente, este lugar sempre cheira a chuva no asfalto. Tipo, antes de uma tempestade. Ou talvez você diga... Tem uma teoria estranha de que todo mundo que pede café preto gelado está secretamente tentando fugir de alguma coisa, né? O que está acontecendo aqui? Você está oferecendo a ela uma perspectiva particular de como você vê o mundo, sem filtros, sem buscar aprovação. As mulheres anseiam por originalidade, não apenas em ações, mas também na percepção. Quando suas observações vêm de um ângulo inesperado, é como se você abrisse um portal para uma mente que ela quer explorar mais. Você não está descrevendo o que ela já vê, você está permitindo que ela veja através de você. Isso é inesquecível. Ponto 11. Você sinaliza limites antes que eles sejam testados. É aqui que a maioria dos homens erra, eles esperam até que uma linha seja cruzada para impor seus padrões. Você faz isso sutilmente, antes mesmo que seja relevante. Talvez você mencione... aprendi que não me dou bem com pessoas que estão sempre tentando se superar. Essa energia simplesmente não me agrada. Ou, se alguém é inconstante mais de uma vez, geralmente me afasto. Não fico buscando respostas rápidas. Você não está alertando, você está apenas existindo com padrões discretos. E isso comunica algo poderoso, você é seletivo não por escassez, mas por amor próprio. E quando uma mulher sente que sua atenção não pode ser manipulada ou usada para gerar culpa, ela se torna 10 vezes mais valiosa. Ponto 12. Você flerta indiretamente, fazendo-a se sentir rara, não bonita. Este é o segredo da sedução sutil. A maioria das paqueras segue o mesmo roteiro batido, elogios, insinuações, tentativa de intensificar a conversa com sorrisinhos maliciosos e toques de ombro, mas você ignora tudo isso. Em vez de dizer que ela está incrível, você diz algo como... Há algo na maneira como você pausa antes de responder às perguntas, e isso faz com que tudo que você diga pareça intencional. A maioria das pessoas apenas reage, você realmente processa a informação. Você está destacando características que não têm nada a ver com sexo ou status, mas sim com a essência. Esse tipo de atenção é como uma visão de raio-x emocional. Ela não apenas se sente atraente, ela se sente compreendida. E essa distinção, é aí que começa o vício sexual. Porque agora não se trata apenas de você desejá-la. Trata-se da necessidade dela de ser vista por você novamente. Para mais dicas, inscreva-se.